Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar sobre aquela sensação que algumas pessoas têm quando convivem com algumas pessoas há anos. Ela fala sobre si, fala sobre sua vida, sobre o trabalho, fala sobre tudo, responde mensagem, talvez até esteja em um relacionamento e ainda assim sente que ninguém realmente a conhece. Nunca chegou até outra pessoa. Uma parte que funciona, conversa, resolve um tanto de problema, até parece próxima, mas nunca completamente vista. E o mais estranho é que muitas vezes quem sente isso também não sabe exatamente como que seria ser conhecido de fato. Porque existe uma diferença muito grande entre ser observado e ser percebido emocionalmente. São duas coisas diferentes. E talvez esse sentimento esteja dizendo mais sobre a forma como você aprendeu a existir nos vínculos do que sobre a ausência das pessoas da sua vida. Fica comigo que hoje eu te ajudo a entender um pouco mais sobre esse fenômeno relacional que acontece e às vezes pode te atrapalhar a de fato ser visto na sua completude pelas pessoas que te conhecem. E olha, eu sei que tem muitas pessoas que sentem isso mesmo estando cercadas de pessoas. Às vezes dentro da própria família, dentro de um casamento, entre amigos, aqueles amigos mais antigos. E isso costuma gerar um tipo de solidão que é bastante específica, porque não é a solidão da ausência do outro, é a solidão da desconexão. A pessoa olha para a própria vida e pensa: será que se eu desaparecer, será que alguém perceberia? Será que alguém de fato sabe como que eu me sinto quando eu estou mal? Será que alguém conhece aquilo que eu não consigo mostrar ou falar em palavras? E isso nem sempre acontece porque as pessoas ao redor, elas são frias ou indiferentes. Algumas vezes acontece porque em algum momento da sua vida, da minha vida, a gente aprendeu que existir emocionalmente de forma inteira não era lá muito seguro. Algumas pessoas crescem sendo admiradas pelo que elas faziam, pela maturidade, pela inteligência, pelo quanto elas são úteis, mas elas não são exatamente bem acolhidas quando elas sentem. Ai, desfaz essa cara, engole o choro, para de ser assim, sorria para a câmera. Outras aprenderam cedo que precisavam se adaptar ao ambiente para manter o afeto, evitar o conflito ou até não incomodar. Nossa, quem nunca sentiu isso antes, de não vou fazer barulho para não incomodar, não vou fazer pergunta para não incomodar? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que alguém aqui vai se relacionar com isso que eu estou falando e que eu também já passei. E aí, cara pessoa, a gente vai se tornando de pouquinho a pouquinho especialistas em funcionar socialmente, enquanto as partes mais vulneráveis da gente fica escondido até mesmo da gente. E isso cria uma situação um tanto curiosa. A pessoa, eu, você, desejamos profundamente sermos conhecidas, mas a gente constrói uma vida inteira cheia de mecanismos para não ser totalmente acessado. Quando chega ali naquela parte que nos incomoda, a gente bloqueia, a gente se fecha. Eu acho importante falar sobre isso, porque na prática clínica, isso aparece muito mais do que as pessoas imaginam. Inclusive em pessoas extremamente sociáveis, carismáticas e aparentemente bem resolvidas socialmente, sabe? Às vezes a sensação de não ser conhecido não nasce da falta do amor ao redor. Tem pessoas que até recebem muito afeto, muito amor, mas esse desconforto nasce da dificuldade de sustentar a sua presença emocional verdadeira dentro das relações. Sem máscaras, sem filtros, sem tanto medo assim de se mostrar. E eu quero aprofundar isso com você porque existem algumas formas muito subjetivas de desaparecer emocionalmente, até mesmo sem você perceber. Existe uma adaptação emocional que muitas pessoas fazem sem notar. A criança, por exemplo, ela entende rapidamente quais são as partes dela que recebem mais acolhimento e quais são as partes que causam desconforto no ambiente. Então ela aprende bem rapidinho, por exemplo, a não demonstrar tristeza,
a ser forte, a não pedir demais, a não falar sobre certas dores, a resolver ou tentar resolver tudo sozinha, a ser agradável, madura antes da hora, ser funcional, sabe? Aquela criança que não dá trabalho. E isso pode até gerar um reconhecimento social, né? Ai, fulano é tão quietinha, fulano é tão boazinha, mas muita gente vira exatamente a pessoa que todo mundo admira. Super equilibrada, inteligente, extremamente confiável, disponível o tempo todo, mas existe um custo psíquico enorme quando você passa anos da sua vida sendo percebido mais pelo papel que você desempenha do que pela experiência emocional que você vive com as pessoas. Porque chega uma hora que você já não sabe mais o que é mostrar espontaneidade. É tudo calculado, tudo filtrado. Você adapta, suaviza e isso vai produzindo vínculos em que as pessoas conhecem a sua versão social, mas não necessariamente a sua experiência interna, aquela que na maioria das vezes a gente só mostra ou só permite sentir da porta de casa para dentro ou da porta do seu quarto para dentro. Tem alguns que ainda falam que, ainda assim, elas nunca se expõem de verdade. Elas contam histórias, fazem piadas, comentam sobre tudo que é coisa, mas elas nunca falam sobre a sua vulnerabilidade. Morre de medo de mostrar medo. Tem vergonha da sua história, não mostra fragilidade, não sente necessidade de falar sobre o que ela precisa no seu campo emocional. E aqui tem uma questão importante que eu quero que você preste atenção. Às vezes, cara pessoa, o sofrimento não vem apenas de não ser compreendido, ele vem da sensação de estar constantemente interpretando uma versão de si mesmo. E isso cansa, mas cansa profundamente. E daqui a pouco eu quero falar com você sobre um ponto que eu também acho relevante. Por que algumas pessoas sentem que ninguém as conhece de fato, mas elas também se assustam quando alguém começa a enxergar os seus meandros de verdade? Isso é bem interessante. Mas continuando aqui no assunto, existe uma fantasia muito comum de que tudo o que nós queremos de fato é sermos vistos por inteiro. Contudo, emocionalmente, isso nem é tão simples assim, porque ser conhecido de verdade implica muito risco. O outro, ele pode te ver e te rejeitar, ele pode te conhecer e desaparecer, ele pode se desapontar. Tem o risco, inclusive, de perder o controle sobre aquela imagem tão preciosa que você construiu durante anos. Então, algumas pessoas vivem essa contradição. Elas querem ter intimidade, mas elas recuam, fogem, levantam muros, justamente quando elas começam a serem conhecidas na sua intimidade. Quando alguém faz perguntas profundas, elas desviam. Quando alguém começa a demonstrar aquele interesse genuíno, sabe? De fato, a gente começa a desconfiar. Quando alguém se aproxima emocionalmente, aí vem aquele desconforto. E isso acontece porque esses vínculos profundos, eles demandam uma coisa que nem para todo mundo vai ser fácil de lidar, que é a sustentação emocional da sua própria vulnerabilidade. A gente tem que ter coragem para ser vulnerável. Alguns falam ou pensam erroneamente que quem fala sobre o que sente, que quem chora em público ou quem demonstra emoção são pessoas frágeis. Mas é exatamente o contrário, porque é muito mais fácil ser admirado do que realmente ser conhecido, porque a admiração mantém uma certa distância segura. A intimidade, ela atravessa camadas que você talvez tenha passado anos tentando organizar. E na clínica isso aparece muito em pessoas que dizem: ai, ninguém me entende. Mas aí aos pouquinhos a gente consegue perceber que elas quase nunca mostram o que realmente sente naquele momento em que elas sentem. Elas até explicam, mas não falam como se elas estivessem sentindo. Elas elaboram depois, elas pensam sozinhas, elas escrevem mentalmente sobre aquilo, tentam entender racionalmente, mas compartilhar o seu emocional em tempo real, nossa, isso é muito mais difícil. E isso não é nem manipulação, falsidade. Muitas vezes é a proteção psíquica que é construída, que está sendo construída ao longo de muitos anos. E eu sei que é muito difícil deixar de fazer uma coisinha que você já está trabalhando nela há anos, décadas. Só que existe uma consequência
que ela é doída. Você começa a viver cercado de pessoas, de relações, onde ninguém consegue te acessar de fato. E isso acontece principalmente porque nem você consegue permanecer inteiro diante do outro que está te observando. Tem um tipo de pessoa que raramente é vista como alguém que precisa de cuidado, porque ela resolve, ela escuta, ela entra naquele modo resolução de problemas, sabe? Entende todo mundo. Mas aí, aos poucos, ela vai ocupando o lugar de quem sustenta todo mundo, todos os seus vínculos. Só que essas pessoinhas queridas frequentemente carregam uma experiência que é bem solitária, porque esse ambiente se acostuma com essa versão funcional delas. Ninguém pergunta de fato como elas estão, ou se perguntam é só por educação. Ninguém imagina o nível de exaustão emocional que pode estar sendo acumulado. Ninguém nota, percebe o esforço constante para manter tudo organizado dentro daquela pessoa, e muitas vezes a própria pessoa também não consegue pedir ajuda sem antes sentir culpa, vergonha ou aquela sensação de fraqueza. Nossa, eu não tô dando conta da minha própria vida. E aí ela continua funcionando. Só que funcionar, pessoa bonita, não é mais a mesma coisa que estar emocionalmente presente na sua própria vida. Sabe aquela sensação que você tá flutuando, só vivendo, basicamente vendo a sua vida acontecer através dos seus olhos? E existe aqui uma diferença bem importante que precisa ser reconhecida entre ser necessário e ser conhecido. Algumas pessoas são extremamente importantes para os outros, mas elas são basicamente invisíveis na sua particularidade, na sua intimidade. E talvez uma das experiências mais dolorosas de fato seja perceber que passou anos sendo amado por um papel que você desempenhava, enquanto partes mais profundas, partes mais genuínas de você permaneceram anos, décadas sendo escondidas. E pode ser que essa parte justamente seja que as pessoas vão admirar, que elas vão conhecer e que vai ser menos doloroso, menos custoso para você mostrar para os outros. Por isso, esse sentimento de ninguém me conhece de verdade costuma mostrar um negocinho aqui que é profundo, que é mais do que carência social. Muitas vezes isso fala sobre uma dificuldade antiga de existir emocionalmente sem precisar merecer espaço o tempo todo. Que tem uma coisa importante que costuma acontecer quando alguém começa a olhar para esses detalhes com um pouco mais de honestidade. Verdade, o que eu quero dizer. A pessoa percebe que ser conhecido não depende apenas de encontrar alguém que esteja de fato atento. Depende também da capacidade de permanecer emocionalmente presente quando ela está sendo vista. E isso é difícil, eu reconheço, não vou negar isso, porque vai demandar de você abandonar certas proteções emocionais que te deram sensação de segurança durante muito tempo. Exige tolerar o desconforto de não controlar completamente a sua própria imagem, de não parecer forte o tempo todo, ou de pelo menos tentar não parecer essa fortaleza o tempo todo, de ser sempre interessante, sempre ter aquela resposta certa, de ser uma pessoa sempre equilibrada. E talvez por isso que relações profundas, de fato, elas sejam tão raras. Já ouviu falando que a amizade, de fato, conta nos dedos das mãos? É mais ou menos por aqui que eu tô falando. Porque essas amizades, elas exigem um nível de presença emocional que muitos aprenderam a nunca sustentar, a fugir, a evitar. E isso pode começar a mudar quando você cria espaços em que não precisa existir apenas através da função, da execução de um papel, da performance. E é justamente por isso que a psicoterapia costuma ser tão importante para algumas pessoas que passam por isso. Não porque alguém vai finalmente decifrar você magicamente, num piscar de mágicas, mas porque aos pouquinhos, com paciência, com respeito, você pode começar a construir uma relação menos defensiva com aquilo que você sente. Você pode começar a perceber quantas partes suas foram ficando escondidas, negligenciadas, para garantir pertencimento em um lugar, aprovação de uma pessoa ou simplesmente uma segurança emocional. E eu acho importante dizer isso porque
Muitas pessoas chegam na terapia acreditando que o problema é simplesmente ninguém me entende. Mas às vezes existe aqui uma história inteira de silenciamento emocional acontecendo antes disso. E aí, talvez a sensação de ninguém te conhece de fato não tenha surgido de uma vez, de repente. Talvez isso tenha sido construído bem lentamente, em pequenas adaptações que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, que pareciam ser necessárias para evitar desconforto, para manter vínculos, evitar que as pessoas fossem embora, ou simplesmente para você não ter tanto trabalho assim na sua relação cotidiana. E aí, com o tempo, cada pessoa você pode ter se tornado alguém extremamente competente em existir para os outros, mas cada vez mais distante da experiência de ser percebido, ser visto na sua inteireza. Só que reconhecer isso já muda muita coisa. Deixa eu te dar essa resposta positiva, porque algumas dores elas começam a perder força quando elas deixam de ser apenas um sentimento confuso e passam a fazer sentido dentro da sua própria história. E eu acredito que uma das experiências mais ricas da nossa vida adulta seja justamente começar a construir relações onde você não precisa desaparecer ou se moldar justamente só para estar lá. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se você já teve essa sensação de estar cercado por pessoas e ainda assim, sozinho, se sentindo desconhecido. Eu gosto muito de ler os seus comentários que vocês colocam aqui, porque isso também me ajuda super a chegar em mais pessoas e até ter novos insights para novos conteúdos aqui no canal. E se você gosta desse tipo de reflexão sobre psicologia, relações humanas e comportamento social, se inscreve aqui no canal. Eu sou psicóloga, eu trabalho com atendimentos online e deixo os meus contatos aqui no descritivo desse assunto de hoje. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai ser um prazer poder fazer parte da sua trajetória de alguma forma. Mas para que isso aconteça, é claro, um passo precisa ser dado e ele só pode ser dado por você aí do outro lado. Te agradeço muito por ter ficado comigo aqui até o final. Um beijo pra você e espero te ver aqui no próximo conteúdo do Acidamente. Por que não, né? Tchau, pessoal!